pesquisa que saiu hoje, gente, é assustadora. Lula, num segundo turno, perderia para Bolsonaro, Pablo Marçal e Tarcísio Freitas. Qualquer um dos três. Perderia, digamos assim, perderia. Por quê? Porque Pablo Marçal é uma pessoa que se inviabiliza rapidamente. Bolsonaro já está inviabilizado. Tarcísio não. E tudo indica que a vantagem que ele tem no segundo turno não se verifica no primeiro. Aliás, no primeiro turno sempre dá Lula. O problema é o segundo turno, quando dá a união das direitas. O voto de protesto. Voto contra o governo. A margem é muito pequena, viu, gente? Não pense que o cenário mudou. O cenário continua sendo das últimas eleições, Lula versus Bolsonaro. O país bem dividido. Mas o que é que pesa contra Lula? Numa outra pesquisa, que não é esta, é eleitoral da Atlas, uma pesquisa da Bloomberg, que é uma entidade que monitora mercados financeiros. Nesta outra pesquisa, a questão toda é como o brasileiro vê o governo em termos de culpa pelo que ele passa. O brasileiro, a pesquisa pronta, está preocupado com preço de alimentos, está preocupado com inflação. A quem ele atribui este problema? Ele atribui este problema a Lula. Fala aí a entidade ao fracasso da política econômica de Lula. Bom, o problema é que a política econômica de Lula não fracassou. O que há é um detalhe. O que há é que os preços subiram, mas a política econômica de Lula deu pleno emprego, PIB maior e deu inflação. Como é que os conservadores articulam esses três pontos? A narrativa dos conservadores é a seguinte: você tem pleno emprego, todo mundo está tendo salário, você tem uma economia produzindo e aquecida, o PIB cresceu, então você tem mais dinheiro na praça e mais dinheiro na mão das pessoas, das famílias. Resultado, elas vão comprar mais. Resultado, as pessoas que vendem vão aumentar os preços. Isto é inflação para os conservadores. Grosso modo, tá? Uma narrativa selvagem, digamos assim. Não é uma narrativa técnica. É uma narrativa... Os conservadores, de um modo geral, fazem esta análise. De modo que, para eles, o fracasso da economia por conta do Lula se deve ao fato de que está tendo pleno emprego e o PIB cresceu. É uma narrativa complicada, porque o que eles propõem é a economia crescendo a passos lentos, ou uma economia crescendo a partir do mercado, sem influência do Estado. No entanto, até hoje nós não conseguimos assistir essa economia crescendo a partir do mercado, sem o Estado.
Qual é a resposta, a narrativa dos setores do governo a partir do desenvolvimentismo do Lula e companhia? A de que o importante é ter dinheiro na mão das famílias. Elas gastando, elas fazem a economia funcionar e não se toca no problema da inflação. Mas por que isto? Bom, aí deixa-se de ser desenvolvimentista e apela-se para uma segunda narrativa que é histórica. As pessoas do governo apontam para o período de sucesso do governo Lula no primeiro e segundo mandato. E aí é que mora o problema. Na passagem da narrativa teórica do desenvolvimentismo, que tem que dar dinheiro para as famílias, para a passagem da análise histórica, que é o sucesso do governo Lula no primeiro e segundo mandato, há um esquecimento, que não é um esquecimento de todos os livros. Há vários livros que apontaram esse problema que eu vou apontar agora, na esquerda. É que lá, no primeiro ano e segundo, primeiro mandato do governo Lula e no segundo mandato do governo Lula, o PIB do Brasil tinha um crescimento voraz e, digamos assim, vindo de um período de dificuldades. Bastava produzir alguma coisa e esta coisa era vendida em dólares, de maneira tão rápida e tão pujante que o país nem precisava se preocupar. Pelo menos não precisava se preocupar naquele momento. Mas deveria ter se preocupado naquele momento. Principalmente com a inflação. Mas não se preocupou. O que é se preocupar com a inflação? Ora, pelos conservadores, é ativar o Banco Central para que o Banco Central segure a moeda. Sobe-se os juros, né? Sobe-se os juros, as empresas se ressentem, pegam menos dinheiro emprestado, as pessoas que estão com dinheiro param de comprar e vão para o mercado financeiro, o dinheiro desaparece da praça ou diminui. E com isso, não tendo dinheiro na praça, não se tem muitas compras, cai o preço das coisas. Este raciocínio é um raciocínio que sobra para a esquerda quando a esquerda, no período de crescimento de venda de commodities para a China, não se preocupou com a inflação. No período de crescimento de vendas de commodities para a China, no primeiro e segundo ano do governo Lula, e mesmo no governo Dilma, a preocupação teria que ter sido com a inflação. Não foi. Por quê? Porque toda vez que se fala em inflação, se tem essa teoria da direita conservadora que se fala que se contém inflação somente através de medidas monetárias do Banco Central. Mas não é verdade. Se naquela época se preocupasse com a inflação, a crise Dilma não teria acontecido. Se naquela época se preocupasse com a inflação,
agora o problema não teria aparecido. E como é que você se preocupa com a inflação sem este mecanismo de sobra, ou seja, de só ter como opção a política monetária, que é a teoria da direita? Como? Entendendo aquilo que desde aquela época nós já falávamos, e depois no governo Temer também falamos, e outras pessoas falaram, que a inflação no Brasil não é inflação de demanda. A inflação de demanda no Brasil pode até existir, mas ela é conjuntural. O que é inflação de demanda? É essa história de você ter muito dinheiro e começar a comprar, os preços subirem. A inflação no Brasil se dá a partir de custos. Então lá no primeiro mandato, segundo mandato e no mandato da Dilma, o Brasil tinha que ter se preocupado com os custos de produção. E não houve essa preocupação. Não se deu crédito, não se acreditou nessa teoria de que são os custos de produção que inviabilizam o Brasil há tanto tempo. São os custos de produção que fizeram com que o Brasil se acelerasse no processo de financiarização. E depois foi a própria financiarização que acelerou o custo de produção. O que é o custo de produção, gente? Combustível é custo de produção no Brasil. Então, o petróleo é de uma companhia semi-estatal e, no entanto, não se consegue resolver o preço do petróleo para o transporte no Brasil. Segundo, preço de produção daquilo que é consumido no mercado interno, principalmente alimentos. Aí é que entra o caso brasileiro específico. O Brasil é produtor de alimentos, mas para exportação. Ganha em dólar, mas o dólar não vai para o bolso do brasileiro, ele vai para o bolso dos grandes exportadores que aplicam no mercado financeiro. Não gera absolutamente nada. Então teria que ter o quê para você ter pelo menos uma não inflação de alimentos, uma não inflação de preço de alimentos, alimento barato? Você tem que ter um país de pequenos produtores. É o pequeno produtor que é capaz de chegar rápido na mesa do trabalhador e mais barato. Mas aí você tem um problema político. Qual? Para você ter o pequeno produtor, você tem que incentivar a reforma agrária e as universidades para pura tecnologia e os bancos públicos contra os bancos privados financiando. Esses três itens têm uma oposição danada do mercado financeiro, da financiarização dos ricos e da tendência do capital. Quando havia chance política, não foi feito. Quando a direita estava fraca, Lula e Dilma não fizeram. Agora a direita está forte politicamente, é mais difícil fazer. É tão difícil fazer que Lula, em 2 anos de mandato, só conversou uma vez com o MST. A reforma agrária está empacada, o agronegócio continua mandando e continua queimando a Amazônia. Então a questão do clima também importa. Daí o fato da direita não suportar essa conversa sobre o clima. Porque se prova que é ela que está queimando, reforça a discussão de um país de pequenos produtores e a reforma agrária. Então ela faz propaganda na Globo de que o agro é que sustenta o Brasil. Agro é pop. E põe um monte de produtos que vão para sua mesa. Vão nada. Tem nenhum daqueles produtos que vai para sua mesa. Que vai ao refúgio daquilo e no preço de dólar. E eles querem mais. Então eles querem desmatar.
Para desmatar, precisa primeiro tirar o indígena. Daí, né, toda a política contra direitos humanos e contra a política de minorias. Agora que a direita está forte, é tudo difícil, mas lá atrás, nos 2 mandatos do governo Lula, quando estava se vendendo muita coisa para a China e tinha condição política de fazer, não foi feito. Não baixou o custo de produção, pelo menos dos alimentos. Agora é bem mais difícil. E esse meu discurso aqui, esse meu raciocínio aqui, essa minha narrativa, ela não tem apelo popular. Uma boa parte das pessoas, mesmo na esquerda reflexiva, abrem este vídeo, assiste um pouquinho e pula. Esse vídeo não é interessante. Ele obriga você a um raciocínio. Portanto, ele não é um vídeo para ganhar eleição. Ele é um vídeo para esclarecer a nós mesmos da esquerda reflexiva, para ver onde é que estamos errando já há tantos anos e não retomamos o problema. Tanto não retomamos o problema que as medidas do Lula para conter a inflação, para conter a alta, pelo menos dos alimentos, que é onde está dando a inflação, só tem uma que fala na questão dos estoques reguladores, fortalecer a Conab. Porém, a Conab foi totalmente desmontada pelo Bolsonaro. Os silos foram vendidos. E fortalecer a Conab, você não fortalece de uma hora para outra, porque para você comprar alimentos tem que comprar na baixa. E o que falta mesmo é o pequeno produtor, e para isso tem que ter reforma agrária, tem tecnologia e tem que ter crédito. Isso é uma revolução. É uma revolução que podia ter sido feita nos governos Lula, não foi feita. As pessoas falaram que aquele crescimento era voo de galinha. Não se deu atenção. O Lula continua não dando atenção para isso. E as pessoas dos governos querem resolver isto na base de um tiro de bala de prata. Um tiro, abaixa impostos de produtos e pronto. Não resolve. É medida conjuntural. Dá crédito para todo mundo emprestar dinheiro. Não resolve. Talvez até pior. É medida conjuntural. Se esqueceu da estrutura do país. Aliás, a palavra estrutura perdeu tanto sentido que um idiota que fica atacando mulheres inventou de usar a palavra estrutura para falar que o racismo era estrutural. Não, o que é estrutural no Brasil é a defasagem da produção, a defasagem dos nossos custos de produção. Eles são altos demais. É isso que é estrutural. Mas até a palavra estrutural na boca de um idiota, que felizmente saiu do governo, né, perdeu tanto sentido que tudo virou estrutural, menos o que é estrutural. E agora estamos nisso. À beira de uma eleição onde até um cara com um monte de buraco na cara e que só sabe pôr a polícia para matar e que não tem uma obra feita, as obras que ele tem feito foram do Lula, que entrega para ele, esse cara já ganhou do Haddad e pode ganhar do próprio Lula, o Tarcísio de Freitas. E o governo não começa o trabalho que tinha que começar. Porque agora está apavorado. Ah, falta pouco para a eleição. Então chama o marqueteiro. Se começar, pode-se dar a impressão de que vai fazer a coisa certa e talvez resgate uma confiança. Agora nunca começa. Tudo bem, eu sei que para começar agora com esse Congresso é difícil. Mas já que está se fazendo tanta negociação, por que não negociar isso também? Tá, eu sei que é difícil. Acho que eu sei que é difícil mais do que muita gente. Eu venho lá de trás. Conversar com a direita não é fácil.
Mas o fato é que, em termos de narrativa que explica a nossa situação, essa que eu tô pondo agora, e as medidas que deveriam ser feitas, não é boba, também não é nova. Tem os livros que vários economistas apontaram para isso e falaram até, né, do período Lula como milagrinho brasileiro. Para lembrar o período lá atrás do milagre brasileiro do Delfim Neto, né? A euforia do consumo. O brasileiro precisa consumir? Precisa. Não tenha dúvida disso. Teoria da direita que consumir não pode, não tem sentido. Mas consumir precisa ter a possibilidade de você consumir seguramente. E isto, gente, está na mão da mudança da estrutura produtiva do país. O país se enfiou num buraco de ser celeiro do mundo, de exportar. E não consegue sair desse ciclo de mandatários de latifúndio que tomam conta do Brasil. Gente, a situação nossa é tão grave que no passado nós poderíamos pelo menos pensar que uma parte da elite era industrial e que, portanto, viria para esta política. Ela não é mais. Não é. A Fiesp é ridicularizada por todo mundo por ela ter mais gente que aplica no mercado financeiro do que proprietário de indústria ou grandes acionistas. A coisa tá feia, gente. Tá feia para a esquerda, para nós todos. E um governo de direita, mais um, gente. com o Trump destruindo o mundo. Talvez a gente realmente tenha que apelar para algumas das minorias que a gente protegeu e quer proteger. Principalmente a minoria religiosa, umbandista, porque só com trabalho de macumba, gente, vai ser uma disputa amarga. Nós vamos pro pau. Não tem jeito. Daqui a pouco a gente volta.